Um livro que guarda mistérios capazes de mudar a história, que narra acontecimentos diferentes sobre os nossos ancestrais. Através deste livro, pessoas acreditam na união de anjos com mulheres e na existência de extraterrestres, alegando que este livro cita esses seres. O livro de Enoque evidencia informações grandiosas e interessantes, mas são bastante contestadas. Você, com certeza, já ouviu falar deste livro. Alguns falam bem, outros falam mal. Mas eu vou te apresentar o que de fato é este livro. Então, fique até o final do vídeo e acompanhe mais um vídeo do Fatos Bíblicos Desconhecidos. Lembre de curtir e se você for novo aqui, então já se inscreve e ative o sininho. E fique por dentro de mais curiosidades. A Bíblia narra acontecimentos surpreendentes, às vezes até curiosos e de difícil interpretação. Mas, quando estudamos o contexto de sua escrita e tradução, observamos a existência de livros, que muitos dizem que foram banidos do cânon bíblico, também chamados de pseudoepígrafos. Existem milhares e milhares destes livros. Mas, em questão, um que anda chamando bastante atenção é o livro de Enoque, que é um livro que tem a sua escrita atribuída a Enoque, aquele que foi pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque, que viveu antes do dilúvio. Ele é uma das duas pessoas citadas na Bíblia que foram elevadas ao céu e não viram a morte. A outra pessoa seria Elias, aquele que enfrentou Jezabel. O título, o livro de Enoque, se refere somente à primeira epístola de Enoque, que se encontra escrita em etíope. Esse livro narra que, assim como Elias, Enoque também foi elevado em uma carruagem de fogo antes do dilúvio, e o responsável por esta carruagem seria o arcanjo Miguel, que algumas pessoas citam como um extraterrestre. Será que Enoque seria o primeiro relato histórico de abdução? Não, é uma hipótese descartada. No livro de Judas, Enoque é citado nos versos 14 e 15, que diz: Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: Eis que vem o Senhor, com milhares de seus santos, a fim de executar o juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios de todas as nações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Essa profecia que Judas irá citar está contida no livro de Enoque, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Alguns ditos estudiosos, para fugir desta citação de Judas, dizem que partes do livro são inspiradas por Deus, outras não, e que Judas e outros acontecimentos bíblicos são inspirados, mas o restante do livro não. Estudos buscam analisar se realmente o livro de Enoque foi escrito por Enoque de fato, buscando verificar registros históricos mediante disso. Vale lembrar, Enoque viveu antes do dilúvio, na 7ª geração depois de Adão, ou seja, bastante tempo atrás. O livro dos Jubileus, que é outro livro apócrifo bem antigo, citará a existência do livro de Enoque. Com o achado do livro de Enoque, junto com os manuscritos do Mar Morto, ficou claro a influência deste livro em meio às seitas judaicas. A seita que possuía os manuscritos do Mar Morto foi identificada como a seita dos essênios, que existiram por volta do século 3 a.C. até 70 d.C. E esse achado demonstrou que, de fato, o livro de Enoque influenciou os judeus do Antigo Testamento e até do período do silêncio profético, aquele período entre Malaquias e João Batista. Influenciou até mesmo os autores do Novo Testamento, como Judas, que citamos anteriormente. Mas isso levanta uma grande dúvida. Qual o motivo deste livro não estar presente na nossa Bíblia?
Atualmente, esse livro ele é presente somente nos principais cânones das igrejas ortodoxas da Etiópia, mas é um livro que foi bastante popular durante anos e anos, devido às antigas seitas judaicas. Devido ao livro de Enoque narrar diversas histórias relacionadas à origem da humanidade, algumas pessoas citam que Moisés poderia ter usado este livro como uma das fontes para se escrever o livro de Gênesis. Devido ao livro de Enoque narrar diversas histórias relacionadas à origem da humanidade, algumas pessoas citam que Moisés poderia ter usado este livro como uma das fontes para se escrever o livro de Gênesis, devido à grande ligação entre os dois, como por exemplo, Gênesis 6 e Enoque 7. A diferença é somente de um capítulo, mas narra o mesmo acontecimento, a união entre os filhos de Deus, ou os Bnei Ha-Elohim, com as filhas dos homens, os Binot et Ha-Adan. O livro de Enoque possui mais de 100 capítulos que detalham esses acontecimentos, comentando sobre a existência dos Nefilins, que alguns acham que são alienígenas, mas de fato não são. O livro de Enoque irá citar Nefilins como um título atribuído a seres que foram gerados devido à mistura de anjos com seres vivos na terra, desde humanos a espécies de animais. O fruto dessa mistura foram seres grandiosos e horrendos. Entre esses seres encontramos gigantes, que também são descritos no livro de Gênesis, que foram frutos da união entre esses anjos que são chamados vigilantes com mulheres humanas. Também irá demonstrar que esses seres, chamados Nefilins, foram a razão do dilúvio, por serem vistos por Deus como criaturas contra sua vontade, que ameaçava a existência da raça humana que foi criada para governar sobre a criação. O livro de Enoque possui uma narração sobre Lameque, relacionado ao nascimento de seu filho. Está escrito no capítulo 106, a partir do versículo 4. Ele irá citar: "E seu pai teve medo dele, e assim fugiu e veio a Matusalém. E lhe disse: Eu gerei um filho estranho. Ele não é como um homem, mas é como os filhos dos anjos do céu, de um tipo diferente, e não como nós. E seus olhos são como os raios de sol, e seu rosto glorioso. E parece-me que ele não nasceu de mim, mas dos anjos, e temo que algo extraordinário possa ser feito na terra em seus dias." Através disso apontam o dilúvio como uma forma de limpar e purificar a humanidade. Mas o que de fato tem a ver Enoque com esses anjos e com esses seres oriundos deles? Noé, neto de Enoque, foi escolhido para construir a arca e sobreviver ao dilúvio, enquanto Enoque foi transladado. Mas e se Enoque deixasse documentos e pistas para a humanidade após o dilúvio? De fato, não podemos responder isso. Mas, na história, vemos uma relação entre os textos do livro de Enoque com escritos sumérios, que comentam a respeito dos vigilantes, conhecidos como Anunnakis em sumério, que significa aqueles que do céu caíram. Os sumérios os consideravam como deuses, demonstrando uma associação entre duas culturas antigas. O livro de Enoque também vai citar um governante sumério, Gilgamesh, que coincidentemente descreveu os Anunnakis da mesma forma que o livro de Enoque descreveu os vigilantes, na Epopeia de Gilgamesh. Mas, como essa ideia chegou até os sumérios, a Bíblia demonstra de uma forma bastante clara como essa cultura alcançou os sumérios. Afinal, Noé é um descendente de Enoque, e por Noé ter vivido antes do dilúvio, ele e seus filhos presenciaram esses seres e esses acontecimentos. Com isso, após o dilúvio, na hora de repovoar a terra, transmitiram esses acontecimentos aos seus filhos. Com isso, originando a citação desses seres em diversas culturas no mundo, e com seus filhos, como os sumérios, adorando estes seres.
Culturas pós-diluvianas, oriundas de Noé, como as sumérias e a egípcia, possuem traços em comum, como, por exemplo, a criação de pirâmides, seu uso como templos para adorar deuses, e também a existência desses anjos, que deram origem aos gigantes. Inclusive, se suspeita que na tradução das pirâmides, eles necessitaram de ajudas desses seres chamados sentinelas ou Anunnakis, e da sua ajuda dos próprios gigantes, pois a arqueologia atual aponta que civilizações como o Egito não teriam maquinários necessários para construir essas obras com este imenso tamanho, chegando a ser difícil até de explicar a grande precisão com qual essas pirâmides imensas foram construídas. Até hoje, não descobrimos totalmente o que essas pirâmides possuem. Ainda estão fazendo diversas descobertas, desde túneis subterrâneos, tesouros, sarcófagos, entre outros. Bastante enigmas para se desvendar. É um assunto bem complexo e misterioso. O que você me diz sobre isso? Será que esses anjos de fato existiram? Me conte nos comentários. E não se esqueça de curtir, de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar mais fatos bíblicos desconhecidos.